Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a Yara Miero e essa música que vocês acabaram de ouvir é uma interpretação minha e do Erickson Freitas da música chamada Cânone em Ré Maior, de Johann Pachelbel. É muito provável que você já tenha escutado essa música em outra versão por aí. Ela é muito executada em casamentos, em filmes e em novelas também. É uma das músicas eruditas mais conhecidas e ela foi composta inicialmente para 3 violinos e um violoncelo, mas você pode ter escutado ela ser tocada por pianos, por flautas, por muitos outros instrumentos. O Johann Pachelbel foi um músico, organista, professor e compositor que viveu no período barroco. Ele viveu ali mais ou menos entre 1650 e 1700. E esse período é caracterizado por algumas coisas bem marcantes. Cada período da história da humanidade tem as suas características manifestadas na arte. E o período barroco, na música, ele tinha algumas características como, por exemplo, o uso de baixo contínuo. Então, um instrumento de tom bem grave ficava fazendo notas de baixo contínuo, que foi aqui representada pelo baixo elétrico no Erickson Freitas tocando. E também existia muita ênfase nos contrastes. Então, o contraste entre notas muito fortes e notas, de repente, muito piano, muito fracas. Ou então, um contraste de algumas técnicas, que se vocês tiverem prestado atenção na música, vocês conseguem perceber que algumas notas, as arcadas são mais leves, ou mais puxadas, ou mais pesadas. Então essas coisinhas assim eram características desse período, o período barroco. Bom, e essa música tem uma característica em particular, ela é um cânone. Bom, o que é isso? No cânone, a gente tem uma só partitura que vai ser executada por todos os instrumentos que vão ser os solistas. Né? A gente tem o baixo, né, esse baixo contínuo que vai executar as mesmas notas, que vai dar a base mesmo, e a gente tem os outros instrumentos que vão solar em cima dessa base. Só que esses instrumentos vão fazer uma só partitura. De que forma? Começa o primeiro violino e ele executa os primeiros compassos. Um tempo depois, esse violino continua tocando a partitura, só que outro violino entra. E ele entra numa posição tão sincrônica que essa música ela não vai ser só uma melodia, ela é uma melodia tão bem composta que ela vai ficar muito harmonicamente sobreposta. Então a melodia ela passa a se tornar uma harmonia. E originalmente essa música ela foi composta para 3 violinos e um violoncelo. Então os 3 violinos cada um entra num tempo diferente e executa a mesma linha de partitura. E aí para vocês eu trouxe aqui apenas com 2 violinos para poder permitir que o baixo contínuo fizesse aí alguns floreios e também tivesse a sua participação. Para nossa próxima música, vamos viajar um pouquinho no tempo. A gente vai sair do período barroco e vamos para logo após, que foi o período clássico, que ele ocorreu entre 1750, mais ou menos, e 1820. O período clássico, ele foi apenas um trecho de tempo da história da humanidade com algumas características particulares nas artes de modo geral, na pintura, na música. E normalmente nós chamamos a qualquer música de concerto, qualquer música erudita, de música clássica, certo? Só que, tecnicamente, o período clássico ele foi apenas nesse período entre 1750 e 1820, mais ou menos, né? Alguns outros autores falam que é um pouco mais ou um pouco menos. Então, quando a gente se refere à música clássica, a gente, no modo popular, já sabe que se trata daquelas músicas orquestradas, de músicas, né, executadas por muitos instrumentos, por violinos, por flautas. Só que o período clássico é diferente. Ele foi só esse trechinho em que tinham algumas características marcantes. O classicismo na música, ele foi representado, foi caracterizado por melodias com início, meio e fim bem definidas e também por frases simples e claras. A sonoridade, ela foi bem refinada e bem equilibrada, porque o que estava acontecendo nessa época? O início da Revolução Industrial.
Então, as pessoas, de um modo geral, estavam consumindo mais arte. A arte já não pertencia só aos palácios, às pessoas de alta casta. E aí, para trazer a arte, né, inclusive a música, para as pessoas de um modo geral, eles trouxeram mais simplicidade e conseguiram dialogar um pouco mais com aquilo que vinha acontecendo historicamente. Tendo isso em vista, e também os meus desejos pessoais de que a música erudita e o violino se difunda de modo popular, que mais pessoas tenham acesso, que mais pessoas possam consumir música erudita e possam ter acesso a instrumentos que não são tão conhecidos como é o violino, é que eu venho trazer aqui a minha versão do Hino à Alegria da Nona Sinfonia do Beethoven. O Beethoven, ele existiu durante o período clássico e ele fez parte da transição do período clássico para o próximo período, que foi o romântico. E ele compôs muitas obras, dentre elas a Nona Sinfonia, que ela é composta por 4 movimentos e ela tem mais ou menos 65 minutos de duração, dependendo de quem for a executar. Só que ali, no meio de um dos movimentos, ele fez um trecho em que ele trouxe um coro que traz um poema de um dos artistas da época também. E esse tema é o Hino à Alegria. Esse tema, ele foi transposto, ele foi retirado por muitas pessoas de uma forma bem simplificada, justamente para as pessoas terem acesso à música erudita de forma mais difundida. Tanto que essa é uma das primeiras músicas que eu passo para os meus alunos. Ela é simples, ela é prática de ser executada, ela é acessível, né, essa versão que eu vou trazer para vocês, que vocês vão ouvir aqui. Então eu trago ela para representar o período clássico para vocês. Para finalizar essa viagem musical, né, esse passeio no tempo que eu propus nesse vídeo aqui para vocês, a gente vai sair então do período clássico para o período romântico. Essa música do Hino à Alegria já foi essa ponte, essa transição, e agora eu venho trazer uma música do período romântico para vocês. Bom, como o próprio nome já diz, a gente já deduz que a música desse período vai ser muito expressiva. Ela vai ser usada para trazer as emoções intensas e latentes que ficaram ali escondidas nos outros períodos. Então, ela tem algumas características muito interessantes que vão diferir das músicas que vocês acabaram de ouvir, que a gente acabou de executar aqui. Então, enquanto no período barroco e no período clássico a gente teve essa métrica, né? Eu tô aqui escutando e tocando com um metrônomo, né? A gente tem essa métrica rígida, a gente tem essas nuances de forte e de fraco. No período romântico, a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Então, a gente vai fazer ralentandos no meio, a gente vai usar de muitas técnicas para poder expressar as emoções. Até as orquestras sofreram uma modificação nesse período. Então, nesse período, muito por conta da Revolução Industrial, mais pessoas tiveram acesso à música, mais pessoas começaram a tocar instrumentos,
e as orquestras puderam crescer. Então a gente teve um acréscimo de muitos violinos mais nas orquestras e também de outros instrumentos, como por exemplo a percussão e metais, que até então não eram utilizados, né? Eles nem existiam até esse período. Durante esse período, possivelmente o compositor que foi mais expressivo para o piano foi o Chopin. Ele conseguiu trazer muitas técnicas para o instrumento, ao mesmo tempo de muita liberdade para a expressão das emoções. E ele construiu aí alguns noturnos que são muito famosos, né? Ele fez cerca de 21 noturnos, e um deles é o que me chama muita atenção, por ser de fácil execução e ser muito expressivo e muito emotivo. Assim como no período romântico, A intenção era de trazer a emoção. O instrumento que eu consigo me expressar as minhas emoções é o violino. Então eu escolhi um dos noturnos de Chopin para me expressar, para poder trazer para vocês uma representação do que foi o período romântico. Então eu trago aqui para vocês a minha versão, junto do Erickson Freitas, do Noturno Opus 9, número 2, de Frédéric Chopin. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena viagem do tempo que fizemos aqui. Passamos pelo período barroco, clássico e romântico, com músicas complexas, porém adaptadas, de uma forma que eu possa trazer para vocês que o instrumento do violino ele pode estar acessível a todo mundo. O meu sonho, o meu desejo sempre foi que o violino estivesse
por aí, igual o violão tá, numa rodinha, quando os amigos sentam e conversam. Eu queria que o violino também fosse acessível às pessoas. Só que a gente cresce achando que o violino é um instrumento de elite, são caras as aulas para fazer, é difícil encontrar professor, as peças a serem executadas são muito difíceis e para eu conseguir tocar uma música eu preciso de muitos anos para aprender. E sim, tudo isso pode ser verdade, depende do caminho que você quiser seguir com o instrumento. Agora, se você quiser pegar o violino para expressar suas emoções, com algumas aulas e um pouquinho de liberdade, você consegue. O violino, esse instrumento, ele pode ser o seu amigo para você conseguir se organizar emocionalmente, ou para você conseguir transmitir um pouco de alegria no seu dia a dia quando você for sair com os amigos e tocar junto de um violão. Né? Eu sempre sonhei que o violino fosse essa ferramenta a ser difundida, então eu agradeço muito a oportunidade de ter sido contemplada pela Lei Aldir Blanc, que proporcionou a execução desse vídeo, e assim eu consegui transmitir um pouquinho mais daquilo que eu acredito para as pessoas, que é que o violino pode ser essa ferramenta popular para todos nós aproveitarmos e nos deliciarmos da beleza que é esse instrumento. Então eu agradeço mais uma vez ao governo federal que direcionou essa verba para contemplar os trabalhadores da cultura da cidade de São Sebastião durante esse período de pandemia que a gente vive. Então, muito obrigada a todos, obrigada a você que apreciou esse vídeo que eu trouxe para vocês e até uma próxima. Gratidão!